Nessa passagem bíblica que nós lemos, havia uma esperança para esse homem meio morto, espancado, ferido, consequência do pecado. Havia uma esperança para ele. Um sacerdote, um representante de Deus, passou por esse homem. E a esperança é que esse sacerdote, esse homem de Deus, que conhece a Torá, que conhece a lei, pudesse se compadecer e fazer alguma coisa por esse homem, chamado Brasil. Mas, para nossa surpresa, o sacerdote passou de largo. O sacerdote não teve compaixão. Há algumas pessoas que acreditam que, possivelmente, esse sacerdote tinha a lei do nazireado. E na lei do nazireu, Sansão era nazireu, na lei do nazireado, um nazireu não poderia tocar em cadáver. Então, alguns cristãos, alguns teólogos, alguns pastores acreditam que esse sacerdote ele era nazireu. O nazireu não pode tocar em cadáver. E eles acreditam que esse sacerdote possa ter imaginado que aquele homem estava morto. E como estava morto, ele não podia fazer mais nada. E por isso, passou de largo. Mas, para nossa surpresa, não foi só o sacerdote que passou de largo. O representante religioso, o pastor, o líder, o apóstolo, o mestre, o evangelista, o presbítero, o diácono, não. Um levita. O levita, nos dias de hoje, representa os servos do altar. O levita, naquela época, eram as pessoas que eram responsáveis pelo cuidado dos utensílios sagrados no templo, no tabernáculo de ouro, na tenda de Arão, de Moisés, o tabernáculo. Os levitas, eles eram responsáveis por tudo que acontecia ali. Para nossa surpresa, o levita viu esse homem e também não se importou. E também não se preocupou. Mas isso não é problema meu. Eu fui chamado para cuidar das coisas lá no templo. Eu fui chamado para cuidar das coisas lá dentro da igreja. Meu problema não é lá fora. E aí vai uma palavra para nós. O nosso trabalho como cristãos não se resume ao que a gente faz aqui no sábado à noite. O nosso trabalho como cristão ele começa quando a gente sai por essa porta aqui no sábado à noite. De sábado a sábado, de segunda a segunda, lá fora, nós temos uma responsabilidade. Jesus disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Aqui, no sábado à noite, é fácil brilhar. Agora, Deus nos chama para ser sal e luz lá fora, todos os dias. Brilhe a vossa luz. A Bíblia de Jesus disse: brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Será que lá dentro da nossa família, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, meu cônjuge, estão vendo a luz de Jesus em minha vida? Eu estou sendo um bom exemplo de homem de Deus lá dentro da minha casa? Será que lá no meu trabalho as pessoas sabem que eu sou um cristão? Eu estou salgando? Eu estou iluminando? Eu estou fazendo a diferença? Ou eu sou uma espécie de crente 007 que ninguém nem sabe que eu sou cristão? Não causa impacto nenhum. Me tornei uma espécie de crente morno. Não salga, não ilumina, não faz diferença. A minha vida, se eu estivesse vivo ou morto, não muda muita coisa. Ou será que eu sou o tipo de pessoa que eu sou chamado lá vem o chato? Porque onde eu estou, se eu entrar numa roda de escarnecedores, se eu chegar no grupo da fofoquinha, ou o grupo da novelinha, ou o grupo da fofoca gospel, eu sou aquele tipo de pessoa que já chega chegando, iluminando, dizendo:
Maledicência é pecado. Fofoca é pecado. O que seria contenda entre os irmãos é considerado abominável aos olhos de Deus. Deus nos chama para fazer a diferença na nossa geração. Mas houve um samaritano que ia de viagem e ele chegou perto daquele homem que representa hoje o Brasil e viu aquele homem e moveu-se de compaixão. Eu quero profetizar nessa noite que Jesus está com os olhos sobre a nossa nação. Jesus está com os olhos sobre esse homem chamado Brasil, que foi espancado, ferido e deixado meio que morto, meio que sem reação. Muitas pessoas hoje estão sem reagir. Muitos de nós estamos nos acomodando. Muitos de nós já lutamos tanto na vida, já lutamos tanto, e nunca conseguimos alcançar a tão sonhada prosperidade. Muitos de nós nunca tivemos o privilégio de adquirir a casa própria, de ter um carro próprio. Fiquei feliz, com a notícia ontem, quando o Anderson esteve lá em casa para pegar o violão, e eu fiquei sabendo que ele está fazendo a carteira de motorista, vai comprar o carrinho dele, Que alegria! Já pensou que felicidade ver cada brasileiro com a sua casa? Não vou dizer casinha, casinha é coisa muito pequena, mas a sua casa, o seu lar, o seu carro próprio na garagem. Você acha que Deus não quer dar isso para nós, irmãos? Será que Deus não pode, como um pai bondoso e amoroso, será que Ele não pode dar uma boa casa, um bom carro, uma boa condição econômica, financeira para os seus filhos? Será que pode ou não pode? A Bíblia diz: se nós, sendo maus, sabemos dar, boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, irmãos. Quanto mais o nosso Deus. Será que quem é bom de verdade? Nós ou Deus? Nós somos maus. Mas se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus, que é bom. Então Ele quer ver. Mas muitos de nós já lutamos tanto nessa vida, já lutamos tanto. Não conseguimos alcançar alguns sonhos, algumas promessas, que muitos já estão sem força para continuar lutando. Muitos já não têm mais energia para continuar lutando. E muitos estão até largando mão do arado. Quando a palavra de Deus diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. A palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Mas muitos têm retrocedido, muitos já não têm mais força para lutar. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para profetizar que o bom samaritano Jesus, Ele vai entrar com providência sobre a tua vida. Ele vai entrar com providência sobre o nosso país. Porque Ele é cheio de compaixão. Para o levita, faltou compaixão. Para o sacerdote, faltou compaixão. Mas para o bom samaritano, Jesus nunca vai faltar compaixão. Compaixão é a capacidade de se compadecer. Compaixão é a capacidade de ter empatia. Sabe, amados, uma das marcas que eu tenho percebido na nossa geração se chama indiferença, frieza. Pastora Patrícia, acho que foi ela que lembrou aqui no culto passado, acho que foi ela que citou o texto que diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. E eu não quero ser quase todos. Tem alguém aqui que quer ser quase todos? Tem alguém aqui que quer entrar na classe daqueles que se esfriaram? Lembra como é que começa a conversa aqui do texto? Jesus conversando com o doutor da lei. Você conhece os mandamentos? Sim, eu conheço desde criança.
a Deus com toda a tua força, alma, entendimento, e ao meu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse, então vai, faz. Será que nós estamos fazendo? Será que eu estou amando a Deus com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo? O problema é que a gente às vezes não ama nem a nós mesmos. Muitos de nós estamos com problemas seríssimos de baixa autoestima. Muitos de nós estamos com problema de autoestima, de autoimagem. Não nos aceitamos, olhamos no espelho e gostaríamos de ser uma outra pessoa. Eu não tenho o corpo que eu gostaria, eu não tenho a aparência que eu gostaria, eu não tenho a voz que eu gostaria, eu não tenho os dons que eu gostaria, e por causa dessa crise de identidade, por causa dessa crise de autoimagem, de autoestima depreciativa, nós estamos nos encontrando sem forças para amar o próximo como a mim mesmo. Que tipo de amor que eu vou dar quando a minha autoestima está abalada, quando a minha autoimagem foi abalada? Que tipo de amor que eu vou dar? Então Deus precisa, eu quero profetizar que o bom samaritano, ele está vindo nesses dias para restaurar a nossa identidade, restaurar a nossa autoestima, restaurar a nossa autoimagem e lembrar que nós somos filhos de Deus, lembrar que nós somos valiosos, mais preciosos do que o ouro puro e raro que eu fui. Posso ouvir um amém? Porque após restaurar a nossa autoestima e autoimagem, Deus espera que nós agora então venhamos amar o próximo como Ele ama. Ele é cheio de compaixão. Pastor, como é que eu sei? Como é que eu faço para saber se eu sou essa pessoa? Como é que eu faço para saber se eu tenho essa compaixão? Se eu não sou uma pessoa fria, se eu não sou uma pessoa indiferente, se eu não sou alguém indiferente à dor alheia? Como é que eu faço para saber? É só olhar para as características do bom samaritano. É só olhar para as obras do bom samaritano. A primeira coisa, ele se aproximou do ferido. Eu pergunto para você, você tem se aproximado de pessoas feridas? Você tem se aproximado de pessoas feridas? Você tem se aproximado de pessoas que estão machucadas? Você tem se aproximado daqueles que muitas vezes estão à margem, abandonados, isolados, precisando de uma palavra amiga, precisando de um conselho, precisando de uma oração, precisando de um colo, precisando do teu dom, do teu talento? O bom samaritano, quando viu aquela pessoa, ele se moveu de compaixão. Em primeiro lugar, ele se aproximou. Ninguém consegue fazer nada sem primeiro se aproximar. Longe, eu não vou conseguir fazer muita coisa. A palavra de Deus diz em Provérbios 18:1 que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quando eu fico isolado, longe das pessoas, eu não vou conseguir ajudar elas. Eu só consigo ajudar quando eu estou perto. E por isso esse homem se aproximou. Mas para por aqui, não. Ele atou as feridas. Como que ele fez isso? Como é que ele fez para curar as feridas daquele homem? Ele deitou azeite e vinho. O azeite fala de unção, e vinho fala de alegria. Eu pergunto para você, na parábola das 10 virgens, quem você é? Você representa aquelas 5 prudentes que têm azeite na lâmpada, que tem óleo na botija, que tem óleo, tem unção para compartilhar? Ou você é aquelas 5 imprudentes, que quando o noivo chamou, quando foi anunciado aí vem o noivo, elas saíram desesperadas porque não tinha óleo na lamparina e foram correndo tentar comprar óleo das prudentes? Será que nós temos azeite? Será que nós temos carregado óleo para poder repartir com aqueles que estão feridos? Ou nós temos deixado faltar azeite na nossa lamparina, porque a nossa vida de oração é rasa, o nosso tempo de meditação bíblica é raso, nós não temos mais tempo para ler a Bíblia, não temos mais tempo para orar. Agora, tempo para outras coisas e para a rede social, muita gente tem.
Agora, orar, ler a Bíblia, jejuar, louvar, adorar. Deitou azeite e vinho. Vinho fala de alegria. A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Em Filipenses, o apóstolo Paulo estava preso numa cadeia. Ele escreveu a carta de Filipenses. Na carta de Filipenses você vai encontrar 14 vezes a expressão alegrai-vos. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Aí você pode pensar, mas pastor, como é que eu vou me alegrar dentro de uma cadeia? Paulo, Levi entrou em crise. Daqui a pouco ele sai da crise. Paulo dentro de uma cadeia, irmão, dentro de uma preso. Ele não estava que nem você e eu sentadinho numa cadeira, livre, leve e solto. Ele estava preso dentro de uma cadeia. E as cadeias daquela época de Paulo não era uma cadeia cheirosinha, não. Era um lugar chamado cheiroso. E lá dentro da cadeia, ele escreve a carta de Filipenses e ele vai falar 14 vezes, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus deseja que nós nos alegremos. O profeta Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei, exultarei com Deus da minha salvação. Ele me faz os meus pés como os da costa, e me faz andar nos lugares altos, acima das tempestades, acima dos problemas. Então, amados, Deus espera que eu e você venhamos nos alegrar. Ah, pastor, mas está dando tudo errado, o Brasil está em crise, e como que vai ser o futuro do nosso país? Eu já sei como é que vai ser o futuro do nosso país. Em breve, em muito breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Posso ouvir um amém? Aleluia. Deus não vai perder para Satanás. Não vai. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Então nós precisamos ter alegria para dar para as pessoas. Lá fora as pessoas estão tristes. Nunca se ouviu falar tanto de depressão, ansiedade, doenças emocionais, doenças psicossomáticas. Agora está na moda, agora os coaches. O que eles mais trabalham na atualidade é a famosa inteligência emocional. Nunca se falou tanto em inteligência emocional. Por que está se vendendo tanto curso ensino de inteligência emocional? Porque as pessoas estão com as suas emoções machucadas. As pessoas estão com suas emoções à flor da pele. As pessoas estão com problemas emocionais, problemas de ansiedade, depressão, tristeza, angústia. E quem que vai levar alegria? Quem que vai levar o vinho, se não é a igreja? A palavra de Deus diz em Romanos 8 que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então não é outra pessoa que vai levar essa alegria, somos nós. Hoje, os coaches, psicólogos e muitos mestres dessa área estão tentando levar alegria para as pessoas. Mas esse papel é o papel da igreja, não é o papel deles. Eles fazem isso de maneira profissional, mas nós, é dever da igreja, é dever da igreja levar o azeite, é dever da igreja levar o vinho, levar a alegria para as pessoas, levar uma palavra de esperança. A palavra de Deus diz em 2 Pedro, um texto que eu amo. Na verdade, é 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão, o temor e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Parabéns para quem está Cida. Vamos honrar a Cida aqui. A Cida está sempre pronta. Eu chego na igreja, Cida, tens uma palavra para abertura hoje? Tem, pastor. Geralmente ela é a Leia, né?
Geralmente, eu não preciso nem pedir, preciso mandar mensagem. Eu só disse, está preparado? Estou preparado, já tenho uma palavra. A Bíblia diz que é nosso dever ter sempre uma palavra para responder à razão da esperança que há em nós. É nosso dever ter sempre uma palavra na nossa boca, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de confiança para animar as pessoas lá fora, muitas delas que estão feridas, machucadas, como essa pessoa aqui que foi ferida e machucada. É um retrato do Brasil. Pessoas desorientadas, pessoas muitos machucados, muitos feridos, muitos perderam a visão correta do que é certo e do que é errado. É como se fosse uma espécie de cegueira. E a Bíblia diz, né, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Quem que vai levar a luz do Evangelho para tirar esse povo do meio das trevas, se não é a igreja? Mas a igreja se acomodou no seu mundinho. Nós hoje estamos preocupados, tão preocupados com os nossos problemas pessoais, com os nossos problemas particulares, que nós não temos tempo para ajudar o próximo, porque nós já temos os nossos problemas e nós estamos tão atolados nos nossos problemas pessoais que nós já não conseguimos mais ver a dor do outro, não conseguimos mais nos compadecer com o problema do outro, não conseguimos mais nos colocar empatia, né? Colocar no lugar do outro. Falta o azeite, falta o vinho, mas acima de tudo falta compaixão, falta misericórdia, né? Misericórdia, colocar o coração na miséria do outro. Mas o bom samaritano é aquele que tem compaixão, é aquele que tem azeite, é aquele que tem alegria, mas que não é só isso, é aquele que se preocupa em levar o ferido para uma hospedaria. Repita comigo, hospedaria. A igreja de Jesus hoje é a figura da hospedaria. Essas cadeiras aqui deveriam estar lotadas hoje à noite. A nossa célula, estamos há 2 semanas aí que nós, praticamente 1 semana que nós não tivemos célula. As nossas células deveriam estar lotadas. Cada cadeira dessa daqui deveria estar lotada, porque aqui é hospedaria. Aqui é um lugar onde a gente tem que trazer as pessoas para poder receber um pouquinho desse óleo, para receber um pouquinho desse vinho, dessa alegria, desse azeite. Onde estão os bons samaritanos que vão trazer as pessoas para a hospedaria? Que vão carregar, que vai pegar essa pessoa, vai botar dentro do teu carro e vai trazer pela hospedaria. Ou quem sabe, você vai ser alguém que vai patrocinar alguém para fazer um retiro, para passar um final de semana num lugar diferente, onde aquela pessoa lá vai poder ser curada e restaurada. Foi o que esse bom samaritano fez, onde a pessoa ferida ficou hospedada num hotel, e ali diz que ele pegou 2 denários e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e se ele gastar alguma coisa a mais, eu vou te pagar quando voltar. Quando é que foi a última vez, amados? Quando é que foi a última vez que você pegou do seu bolso, você pegou dinheiro do seu bolso para investir em alguém? Hoje eu fiz isso. Peguei dinheiro do meu bolso para investir na minha filha e no namorado dela para participar de um congresso. Mas eu ouvi pessoas dizendo: não pague no teu dinheiro não. Deixa que eles paguem o dinheiro deles para eles poderem valorizar. Mas eu sei que eu precisava pagar do meu bolso. E não é muito, não. Quando é que foi a última vez que a gente pegou dinheiro do nosso bolso para investir em alguém? Eu não sei se eu já contei aqui, mas pelo menos uma vez eu devo ter contado. Eu já tive discípulo que
eu entrei lá dentro da casa do traficante, eu entrei lá dentro do lugar do tráfico, eu entrei lá dentro para tirar o meu discípulo lá de dentro e conversar com o traficante e perguntar para o traficante: quanto é que ele está te devendo? Está te devendo alguma coisa? Ah, ele deve tantos reais. De eu pegar, puxar minha carteira, pagar a dívida dele. Tá, então eu estou pagando a dívida dele, mas por favor, deixa essa pessoa em paz. Porque esse camarada é um escolhido de Deus. Deus tem uma obra na vida dele. E aqui não é um lugar para ele. Alguém aqui já fez isso? Alguém aqui já pagou a conta de alguém? Já pegou dinheiro da tua carteira e investiu em alguém? Eu vou pagar para essa pessoa ir no retiro. Eu vou pagar para ver essa pessoa melhorar. Essa pessoa que está doente, está ferida, está enferma, está machucada. Eu vou pagar no meu bolso, mas eu vou ajudar essa pessoa a levantar. Quando é que foi a última vez que você fez isso? Ah, pastor, mas eu não acredito mais no ser humano, não. Eu já fui tão decepcionado, eu já vi tanta gente me desapontar, eu já investi em tanta gente que fez coisa errada com dinheiro, eu já investi em tanta gente que me desapontou, eu já gastei tanto com pessoas que me deram cano, sabe, pastor? Eu não faço mais isso, não. Meu dinheiro agora eu vou investir na minha família, eu vou investir em mim, mas nos outros, no estranho, Deus que me livre, eu não vou botar meu dinheiro, não. Eu sou trouxa, já errei uma vez, não vou errar de novo. O amor do tipo de Deus, amados, o amor do tipo de Deus é um amor incondicional. O amor do tipo de Deus é um amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor do tipo de Deus é um amor que se compadece, que se importa, independente da pessoa merecer ou não. Porque merecer mesmo ninguém merece nada. Mas quando eu sou movido de compaixão, eu vou dar de comer e de beber até para o meu inimigo, a Bíblia diz. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se ele tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoarás braços de fogo sobre a tua cabeça, brasas vivas. Se eu tenho que fazer o bem até para o meu inimigo, a Bíblia diz, quanto mais para alguém que foi ferido, alguém que está machucado, alguém que está diante dos meus olhos, que eu sei que precisa de ajuda, mas Jesus, para encerrar a parábola, ele perguntou: qual destes três te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E o doutor da lei então respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e você dissesse assim para ela: vai e faze da mesma maneira. Amém? E convidar o Ministério do Louvor para subir, tocar uma música. E eu quero orar. Eu quero orar pelo Brasil. Eu quero convidar você a se unir a mim e nós vamos orar pelo Brasil. Eu vejo nessa passagem o retrato do Brasil. O Brasil hoje representa esse homem. Esse homem que saiu da rota de Jerusalém para Jericó. Esse homem que caiu nas mãos dos assaltantes, que foi despojado, espancado, ferido e ficou meio que morto, meio que sem reação, meio que cego, sem saber que direção tomar, para onde ir, o que fazer. Mas há esperança para o nosso Brasil. Eu quero decretar nessa noite que o bom samaritano está com os olhos sobre o nosso Brasil. Eu quero declarar que o bom samaritano Jesus está com seus olhos fixos sobre a nossa nação. E eu quero declarar pelos olhos da fé que o meu Jesus, o meu bom samaritano, ele há de se compadecer da nossa nação, trazendo uma intervenção poderosa sobre a nossa nação. E todos de perto e de longe dirão: só a boa mão do Senhor
esse milagre sobre a nossa nação. Você pode se unir a mim, querido. Você pode se unir a mim em oração. Vamos ficar em pé onde você está. Vamos orar pelo nosso país. Mas antes de orar pelo nosso país, coloque a tua mão sobre o teu coração. Se Deus falou com você nessa noite, se você reconhece que precisa mais, precisa dessa compaixão, precisa dessa empatia, precisa se compadecer do teu próximo, você precisa ser esse homem, essa mulher cheio de azeite, cheio de vinho, cheio de alegria. Ou se Deus falou com você nessa noite, Deus nessa noite te chama. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão e misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse aí é o vosso culto nacional. Não se conforme com esse século, não tome a forma desse mundo pecaminoso, desse mundo corrompido, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Permita que o Senhor derrame vinho novo sobre a sua estrutura. Permita que o Senhor renove o teu entendimento. Permita que o Senhor alargue a tua tenda. E que nós possamos nos transformar nesse exército de bons samaritanos. Pessoas que são cheias de compaixão, cheias de amor, cheias de empatia, cheios desse amor do tipo de Deus, esse amor ágape. Fala com o Senhor Jesus nessa noite. Fala com o Senhor Jesus, vem mudar o meu interior. Enche meu coração. Eu quero ser esse Brasil. Eu quero ser esse Brasil cheio de compaixão. Eu quero ser esse Brasil cheio de amor. Eu quero ser esse Brasil cheio de empatia. Eu quero ser esse Brasil que tem óleo para derramar. Eu quero ser esse Brasil que tem alegria para repartir. Eu quero ser esse Brasil que investe no ferido, que investe no machucado, que investe no desamparado, que investe naquele que ninguém quer investir. Eu quero ser esse Brasil. Eu quero ser esse Brasil desprendido da avareza, desprendido das finanças, desprendido daquilo que é material. Eu quero voltar a investir, eu quero voltar a crer, acreditar naquilo que ninguém acredita. Eu quero voltar a investir naquilo que ninguém investe, que ninguém acredita. Aleluia. Para reconhecer que nada tem. Quero te adorar e ainda caminhei a florescer. Quero me alegrar mesmo sem dinheiro me faltar. A vitória vem mesmo que pareça que é ruim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
todos os meus irmãos que vão entrar em contato com essa gravação, com essa mensagem. Então, assim, Pai, por misericórdia da nação brasileira, Pai. Nessa noite nós nos unimos como igreja, como corpo de Cristo. Nós queremos pedir perdão. Perdoa a nação brasileira. Perdoa esse Brasil que se afastou da rota de Jerusalém. Perdoa esse Brasil mal cheiroso. Perdoa esse Brasil ingrato, descontente, que foi capaz de desperdiçar votos na direção de um candidato, o pai corrupto. Perdoa esse Brasil que não se interessa por política. Perdoa esse Brasil que não se preocupa em aprender mais sobre economia, sobre política, sobre cidadania. Perdoa esse Brasil que não tem conhecimento, que é ignorante muitas vezes. A tua palavra diz que teu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Perdoa-nos, Pai, esse Brasil, como sacerdotes, temos desprezado o conhecimento. E sempre que desprezamos o conhecimento, vamos encontrar dor, vamos encontrar ferida, vamos encontrar retenção. Perdoa-nos como Brasil. Perdoa-nos como Brasil. Perdoa-nos como Brasil. Perdoa, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é entregue por vocês. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Quero convidar você que vai participar da ceia. Você pode estar vindo até aqui na frente, amém? Pode estar vindo aqui na frente. Pegue aqui o pão e o vinho. Seus olhos nesse momento. Comece a agradecer ao bom samaritano de Jesus. Comece a agradecer a Ele por tudo que Ele já fez na sua vida. Comece a agradecer a Ele pela vida eterna. Comece a agradecer a Ele pela esposa que Ele
te deu, pelo marido que Ele te deu, pelos filhos que Ele te deu, pelos pais que Ele te deu, por tudo que você já conquistou ou deixou de conquistar. Agradeça pela vida eterna, agradeça pelo ar que você respira, agradeça pelo pão de cada dia, agradeça por tudo que o Senhor já fez, por tudo que Ele vai fazer, agradeça pelas promessas, agradeça porque você tem ar nos seus pulmões, agradeça porque você está aqui nessa noite, num país que ainda podemos pregar o Evangelho, ainda há liberdade. Estão tentando calar a nossa voz, estão tentando roubar a nossa liberdade de expressão, mas ainda há liberdade. Agradeça ao Senhor, porque não fomos nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que escolheu a cada um de nós e nos designou para ir e dar frutos que permaneçam. Agradeça sobretudo pelo alto preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, pelo sangue derramado no meu lugar e no seu lugar. Coma do pão, toque o cálice que está com o seu irmão aí, toque o cálice com ele e beba do vinho, que será a ceia, a morte e a ressurreição de Jesus. Comer do pão, beber do cálice. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo alto preço que foi pago lá na cruz do Calvário. Que nunca nos falte, Pai, um coração agradecido, capaz de reconhecer a Tua grandiosa obra da cruz. Dá-nos esse coração, dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor, em nome de Jesus. De cruz se erigiu, dela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Sim, eu sei que na cruz dela vem graça e luz para minha justificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Com o amor do Deus e Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Uma semana de bênção em nome de Jesus.